Tem uma sombra aqui de controle excessivo que impede a sua espontaneidade, impede que você haja naturalmente. Eu controlo tudo, eu acho que vai desagradar alguém ou que vai ser impróprio. É preciso olhar para essa sombra. A partir do momento que você começa a olhar, você começa a compreender e aí você entende como integrá-la à sua vida, né? Que não é excluir a sombra, é integrá-la, usar parte da força dela, mas sem deixar que ela te domine. Olá, signo de Virgem, seja bem-vindo ao Espelho Tarô. Se você é novo aqui, eu tenho um recado importante para te dar. Este não é um canal de previsões, aqui eu utilizo o tarô como uma ferramenta de autoconhecimento. Então, nas leituras dos signos, o objetivo é investigar comportamentos, sentimentos, desafios, potencialidades que já estão aí disponíveis, que você já sente de alguma forma. E a intenção é que conforme você for ouvindo a leitura, você confirme esses sentimentos. Você confirme esses comportamentos que você já intui que existe. Esses padrões, esses desafios, essas potências. Então, não assista esperando uma previsão do que vai acontecer exatamente com você. Assista como quem olha para um espelho e espera se conhecer um pouquinho mais. Lembrando sempre que é uma leitura de acesso à energia coletiva, portanto, algumas informações podem ressoar profundamente com você e outras podem não fazer tanto sentido para o seu momento agora. O importante é que você pegue aquilo que realmente ressoar com o seu coração, confirmar o que você sente e o restante você deixa que caminhe livremente. Então vamos lá, vamos compreender o que o seu reflexo aqui no espelho tarô quer comunicar, quer revelar sobre o seu momento. Espelho tarô revela quem é esse virginiano hoje. Quem é esse virginiano que vai se conectar com essa leitura hoje? Olha, caiu aqui. Valete de espadas. O estudante, o curioso. Eu vejo que no momento agora, você, peraí, gente, perdão. Está passando por uma fase de curiosidade, de interesse em algo, querendo aprimorar os seus conhecimentos sobre alguma área, ou sobre algum fato, ou sobre alguma pessoa. Mas eu vejo você se comunicando para descobrir coisas, se comunicando para aprender, se comunicando para aprimorar seus conhecimentos, para entender qual o caminho, como funciona uma mentalidade, como funciona um conhecimento. Então vejo você curiosos, querendo aprender, comunicativos, né, procurando comunicações que possam revelar, por exemplo, uma leitura como essa, como eu disse, é algo que você já sente, quando você ouve a leitura você confirma ela. Então, você quer confirmar uma intuição, você quer aprender mais sobre algo, então você está conversando, está se comunicando para ver se você aprende algo através disso. Eu vejo que eu vou me conectar com esses virginianos, tá? Espelho tarô revela qual o sentimento que essa pessoa evita olhar. Qual o sentimento que esse virginiano aqui, curioso, aprendiz, evita olhar. Qual o sentimento que esse virginiano aqui evita olhar? Rei de paus. O poder da autoridade, o poder pessoal, a autoconfiança, o poder de transformação. Talvez aqui você tenha dificuldade de olhar para uma potência sua de realização, de tomar responsabilidade, de ter organização, de ser a autoridade na mudança,
na autoconfiança, sabe? Você não quer olhar muito para isso, ou tem uma figura na sua vida que traz essa energia de rei de paus, né? Essa energia de autoconfiança, de poder pessoal, de capacidade de transformar aquilo que quer, de conquistar aquilo que quer através do movimento, através da vontade, da inspiração. Talvez exista alguém assim na sua vida que você tenha algum conflito, você tenha alguma dificuldade com isso, né? Porque às vezes algum aspecto de uma pessoa que nos incomoda é porque de certa forma a gente tem aquele aspecto, mas tem dificuldade de lidar com ele. Eu vou dar um exemplo meu, tá? Por exemplo, deixa eu pensar. Em determinada fase da minha vida, me irritava muito pessoas que tinham a capacidade de focar, de se organizar. Ai, que pessoa chata, organizada, focada, sabe? Tipo assim, mais ou menos isso. Isso me irritava muito, mas porque era um aspecto que eu tinha capacidade de desenvolver, mas eu não conseguia. Eu tinha muita dificuldade. Então aquilo me irritava. Inconscientemente é como que ela consegue? Como que essa pessoa consegue e eu não consigo? Sabe? É mais ou menos assim. Então talvez tenha essa pessoa dinâmica, ativa, autoconfiante, poderosa perto de você, que você tem meio que um rancinho, sabe? Não gosto muito dessa palavra, mas você tem meio que aquela coisa ali inconsciente de não conseguir entrar nessa energia, mas que talvez seja exatamente o que você tá precisando nesse momento. Ou você tem isso e tá escondendo aí por alguma questão. Talvez você sinta que tem todo esse poder, mas teme, né? Teme o poder da transformação. Porque as mudanças, elas são sempre desafiadoras, né? Tarô, revela pra mim o que tá guiando as escolhas dessa pessoa. O que tá guiando? A fé, a leveza, a paz. Você é uma pessoa que atualmente tá tendo muita esperança no que pode vir pra sua vida, sabe? Você tá se guiando por essa fé, por esse brilho pessoal, por essa leveza, essa paz. Talvez aqui você esteja passando por momentos em que você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Não tem muito o que falar da estrela, assim, né? A estrela é o guia natural. É sentir o que ressoa no coração e se guiar com fé. Se guiar com leveza. Sem pesos emocionais, sem pesos mentais. Eu apenas acredito que tudo vai dar certo. Eu apenas acredito que eu vou brilhar em algum momento, né? As coisas vão acontecer pra mim, eu vou ser reconhecida em algum momento por isso. Então isso vem guiando as suas escolhas. E é uma energia muito forte aqui de acreditar, né? Porque é um arcano maior. Então eu acho que você tá sendo seu próprio guia agora, sabe? Talvez você tenha passado aí atualmente, né? Ou encerrou ciclos onde você ia muito pela opinião dos outros, construía aquilo que as pessoas acreditavam. Então, se as pessoas acreditam, é porque vai dar certo. Se eu acreditar somente naquilo que a minha intuição tá falando, é meio arriscado. Mas agora não, você tá confiando na sua intuição, você tá se guiando por si mesmo, sabe? Pelo próprio brilho, pela própria essência. Quem eu sou, o que eu quero ser, o que eu quero mostrar, o que eu quero fazer. Sabe, eu vou iluminar o meu chakra cardíaco, né? Eu vou iluminar o que tá no meu coração, o que é da minha essência, o que eu sinto como virtude.
o que eu sinto como a minha verdade, eu vou me guiar por isso, sabe? E vou tranquilo, e vou acreditando, eu acredito que tudo que eu sinto tem um porquê e vai me levar a algum lugar, sabe? Você está sendo guiado aí por essa energia, muito interessante, né? Espelho, revela pra mim qual a sombra desse virginiano que merece atenção. Qual a sombra desse virginiano merece atenção? Ficou meio assim, meio lá, meio cá, a força. Talvez justamente aquilo que você acha que é qualidade pode ser também um pouco do que interfere aí na sua vida. Talvez o controle excessivo sobre os seus impulsos, sabe? Porque a força é o controle do impulso, é o controle do instinto, né? É o controle da fera interna, aquela que quer responder impulsivamente à raiva, ao choro, à briga ou a qualquer outra coisa que venha do emocional, a qualquer reação instintiva, espontânea, impulsiva, digamos assim, a força é o controle, né? Equilibrar a vida prática, a vida em sociedade, aquilo que pode, aquilo que não pode, aquilo que é ético, aquilo, sabe? Com o impulso. Mas talvez aqui você controle tanto, que tá na sua sombra que pede atenção. Talvez você controle tanto esse impulso que você acaba uma pessoa enrijecida, acaba uma pessoa mecânica, muito programada a falar a coisa certa na hora certa, agir da forma certa, talvez tenha a preocupação excessiva em se comportar da forma certa, talvez tenha aqui o aspecto de conter alguns sentimentos, algumas limitações para evitar grandes discussões, para evitar conversas desagradáveis, né? Às vezes numa relação, por exemplo, eu acabo me submetendo às vontades do outro para não causar conflito, para não perder, para não sair do controle. Então, virginiano, você que está se vendo aqui nessa energia hoje de aprendiz, de curioso com a vida, querendo se comunicar para entender mais sobre a vida, para entender mais sobre a sua intuição, para aprender mais sobre um determinado conhecimento. Se hoje você tem dificuldade de se colocar, como eu disse aqui, né, um sentimento que você evita olhar. Se hoje você tem dificuldade de olhar para um poder pessoal, uma capacidade de transformação, liderar conquistas através do movimento, de fazer, de agir, da criatividade, da impulsividade, da inovação. Talvez se você esconde isso, ou você tem dificuldade para acessar essa energia, e hoje você está sendo guiado pelas próprias vontades, por acreditar, se você está sentindo que todas essas informações são para você e você sente que você está num controle excessivo da sua espontaneidade, sabe? Aqui eu vejo que tem uma sombra aqui de controle excessivo que impede a sua espontaneidade, impede que você haja naturalmente. Eu controlo tudo, eu acho que vai desagradar alguém ou que vai ser impróprio. É preciso olhar para essa sombra. A partir do momento que você começa a olhar, você começa a compreender, e aí você entende como integrá-la à sua vida, né? Que não é excluir a sombra, é integrá-la, usar parte da força dela, mas sem deixar que ela te domine, né? Você dominar isso. Você dominar. Espelho tarô, revela pra mim
Qual a força esse virginiano tem disponível para acessar aqui? A força. A papisa. Você tem um potencial muito grande de se conectar com a sua intuição, com a sua verdade interior. É aquilo que não se pode confirmar em palavras ou em imagens, não pode ser visto, mas você pode sentir profundamente no silêncio da sua solitude, na introspecção. Você pode sentir os caminhos certos para você, a verdade sobre uma situação que você procura. Então, se aqui você tá muito curioso, querendo descobrir algo que aí eu não sei o que é, né? Se você sente essa energia em você e tal, saiba que todas as respostas que você precisa, os direcionamentos de caminho, o que fazer em tal situação, você tem uma grande capacidade de acessar essa verdade interna, no silêncio, na solitude, né? A papisa, ela sabe mesmo sem saber. Ela não sabe explicar como. É aquela coisa da intuição que a mulher tem muito mais forte, né? Que ela fala, está acontecendo isso. Aí a pessoa fala, você viu? Não. Alguém te contou? Não. Como que você sabe? Eu só sei. Eu só sei. Esse aqui é o seu potencial maior. Tudo que tiver em desequilíbrio na sua vida, que você precisar de respostas, você tem a força da papisa para acessar, que é o acesso livre ao conhecimento mais profundo, a verdade da vida, a sua intuição, é o seu radar, é aquele que sabe, é aquele que prevê antes mesmo de acontecer. Essa é a sua potência, essa é a força que você pode acessar. É como um talento oculto. Você ainda não sabe, mas quando você souber e quando você começar a praticá-lo, os seus caminhos ficam muito mais claros, né? Os caminhos de cura, os caminhos profissionais, os caminhos de relacionamento, tudo se abre quando você utiliza dessa força. Porque nada para alguém que acredita na própria intuição. E que sabe filtrar essa intuição, sabe o que é intuição, o que é delírio da mente. Então, se você tem essa força aqui, ela é muito favorável para que você acesse, tá? Espelho Tarô, revela para mim um convite prático para essa semana, para os virginianos. Um convite, né? O que eles devem fazer aqui? 7 dias após verem essa leitura, o que eles devem fazer? Né? É um convite prático, o que fazer durante essa semana, caso você tenha se identificado com essa leitura e caiu aqui no chão. Eu fiquei meio em dúvida se eu pegava ou não, mas 4 de copas é reflexão, tá? Aqui é uma reflexão emocional. É dar uma pausa aí no coraçãozinho, sabe? Talvez aqui você esteja em dúvida entre caminhos emocionais diversos, diferentes, e agora é a hora de parar um pouco, sabe? Ou aqui a gente pode estar falando também do exercício de reconhecer algumas conquistas, de reconhecer algumas oportunidades. É uma forma de acalmar esse coração também, né? Talvez haja aqui uma apatia emocional. Nossa, saíram 3 arcanos maiores nessa leitura sua, de aspectos seus. Então, tem forças aí muito potentes que você tá lidando, que estão te guiando. Então, assim, um convite para essa semana: reconheça as suas conquistas até aqui e reconheça as novas oportunidades. Se for preciso, anote num caderno o que você conquistou até aqui, quem você é,
O que você conquistou de mudança individual, pessoal? E quais oportunidades a vida está te apresentando para que você aprenda e conquiste ainda mais? Sabe? Essa vai ser uma prática importante no seu processo. Espelho, revela qual a direção se abre caso essa pessoa haja com consciência, com a consciência aqui de toda essa leitura. Qual é o caminho que se abre? 8 de ouros. O trabalho com propósito. O trabalho constante, a construção de algo que se quer conquistar. Um estilo de vida, um trabalho, uma casa, uma profissão. O que você está querendo construir aí e que alguma sombra, alguma limitação, alguma movimentação está te impedindo? No geral, eu vejo você internamente muito bem aqui, na verdade. Tem uma sombra aqui ou lá, né? Esse controle excessivo que impede a espontaneidade, esse evitar olhar para essa potência de rei de paus aqui, né? Que é a autoconfiança, o poder pessoal. Uma coisa ou outra só que tá um pouco te incomodando, sabe? Te incomodando de dar um passo, te incomodando de fazer uma escolha, de abraçar uma oportunidade. Mas são coisas que quando você passar a refletir sobre elas, a tentar compreendê-las, rapidamente você consegue aqui, né, ter clareza sobre tudo. E aí, agindo com consciência, você chega nesse 8 de ouros. Na construção do que você quer. A estrela com valete de espadas aqui também, né? Quem você é agora? Alguém querendo aprender, alguém se colocando aí na posição de aprendiz, porque quer viajar o mundo, talvez. Não é a carta do mundo, mas a estrela também fala de lugares muito longe, né? As estrelas estão aí há anos-luz. Então pode ser de alguém querendo aprender aí uma nova língua, alguém querendo aprender uma nova cultura. Bom, aqui você tem o talento, a potência, a força de silenciar e descobrir toda a verdade, descobrir os caminhos, acessar sua intuição. Precisa reconhecer que sim, você conquistou grandes coisas até aqui, você superou desafios, você foi capaz de perdoar, você foi capaz de voltar atrás, você foi capaz de reconstruir, de continuar, mas tem novas oportunidades ainda sendo, sabe, você ali meio sem acreditar no seu poder pessoal, sem acreditar na sua força de manifestar, no seu magnetismo, sabe? Mas aqui, agindo com consciência, você consegue encontrar aquilo que te causa satisfação em construir a longo prazo, em rotina, dia após dia. O 8 de ouros é a carta do trabalho, mas não é só a carta do trabalho em si. É a carta de trabalhar naquilo que faz sentido para você. Sabe, eu vejo propósito nisso. Eu quero continuar trabalhando nisso. Trabalhar nisso para mim é um grande prazer. Encontrar prazer naquilo que está construindo. Não só de trabalho em si, como eu disse, mas assim, naquilo que está construindo para a vida. Eu quero uma nova realidade para minha vida. Eu quero conquistar coisas. Enfim, tudo que você quiser conquistar materialmente, seja até relacionamento, aqui você encontra propósito, encontra sentido em algo que vai te dar capacidade aí de se manter constante na construção disso. Se você agir com consciência, se essa leitura aqui confirmar o que você está sentindo aí, faça esse exercício que está pedindo aqui prático, de reconhecer as suas conquistas e as novas oportunidades, que você vai encontrar aí propósito. Você vai começar a trabalhar
trabalhar em algo, na construção de algo com mais propósito, com mais vontade. É aquilo que vai te dar prazer de levantar todo dia. É o que vai te dar a motivação para levantar todo dia e continuar fazendo, e continuar construindo. Tá bom, virginianos? É isso que eu tenho para vocês. Eu espero que tenha feito sentido. Me conte aqui nos comentários se ressoou com o seu momento. Se você confirmou alguma coisa que estava aí dentro de você, já querendo sair, querendo vir à tona e que talvez sozinho você ainda não tivesse conseguido. Me conte, eu vou ficar muito feliz em saber. Uma porque ajuda o canal a crescer e outra porque de fato sou muito curiosa. Então é isso, gente. Se você gostou da minha forma de leitura, se inscreva aqui no canal. Me ajude a crescer essa comunidade para que as leituras cheguem a ainda mais pessoas. Eu agradeço quem ficou até aqui. Curta, comenta e compartilha. Um grande beijo. Até a próxima.